Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher e agora, gente, nós vamos conversar sobre um assunto muito sério. Como eu falei para vocês no começo do programa, todo mundo conhece alguém, às vezes até dentro de casa mesmo, que já tenha passado por isso, que é apendicite. Doutor Eduardo, já começo te perguntando, o que é exatamente apendicite? Apendicite, Fernanda, o apêndice, para a gente começar essa explicação, é um órgão oco que começa no início do intestino grosso, numa região que chama ceco. E a apendicite é a inflamação desse apêndice, que nada mais é que um remanescente gástrico, um remanescente do intestino, que muita gente fala que não tem nenhuma função, o que não é verdade. Ele é um órgão linfóide que tem a sua função na defesa do intestino, da parte intestinal. E quando a gente tem a inflamação do apêndice, normalmente por um processo obstrutivo do mesmo, que é a gente chama de apendiculito, é um pedacinho de fezes endurecida que para dentro no interior do apêndice e não deixa sair o muco produzido por ele e vai levar à inflamação do mesmo. Doutor, o senhor falou uma coisa muito importante, porque realmente eu já tinha ouvido falar por diversas vezes que o apêndice não tem função nenhuma no nosso corpo. Então é mentira isso? É mentira. Ele é um órgão linfóide, como eu falei, que atua na defesa do organismo. Por que, doutor, que, como o senhor disse, pode acontecer em qualquer idade, né? Mais frequente dos 10 aos 30 anos. Mas por que acaba acontecendo mais com os adolescentes? É muito difícil a gente ter o apendicite na infância, tá? E na fase mais avançada, na fase adulta. Não é impossível, é menos frequente. Tá? Muito pela produção de muco desse apêndice e é mais comum nessa idade exatamente por isso. É onde ele secreta mais muco, tem mais chance de ocorrer essa obstrução. Quais são as causas, doutor? Existem causas que influenciam nessa inflamação? Não, na verdade existem as causas que fazem essa obstrução e essa inflamação. E a mais comum, como eu te falei, é o fecalito, que é um pedacinho de fezes. Mas existem outras causas, alguns vermes que podem entrar na luz do apêndice e obstruí-lo, na população mais idosa, eventualmente algum tumor que obstrui a luz do apêndice, mas o mais comum, disparado, com certeza, é o fecalito, é o apendiculito que a gente chama, que é esse pedacinho de fezes. Poxa Não vida. tem história familiar, nada disso, alimentação, nada disso influi na apendicite. Claro que se você tiver um trânsito intestinal mais regular, diminui um pouquinho a chance, mas não é nada primordial para isso não, Fernanda. Olha só, gente, que coisa. Ou seja, qualquer pessoa, na verdade, a grande maioria nessa faixa etária que o doutor falou, mas qualquer pessoa, ela pode passar por isso, né, doutor? Exatamente. É mais comum nessa faixa etária, né? Mas não exclui as outras, né? Doutor, e como identificar esses sintomas? O que a pessoa que de repente está com, então, com o apendicite, o que ela sente, que horas ela tem que procurar um médico, tem que correr para o hospital, enfim? Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente tem duas situações importantes na apendicite. Tem o pessoal que qualquer dorzinha acha que é apendicite, isso é comum, principalmente as mães com os filhos em idade adolescente, escolar, né? E tem o pessoal que deixa passar muito tempo. E o que eu acho interessante a gente colocar é que a apendicite tem uma relação temporal muito importante. Então é extremamente importante a gente procurar o médico o quanto antes e tratar isso o quanto antes. Quanto mais cedo a gente fizer o tratamento, a fase dessa inflamação é mais inicial e o tratamento é mais fácil. Se a gente deixar passar muito tempo, isso pode chegar a perfurar, a supuração do apêndice, que popularmente é conhecida como o termo supurar, nada mais é que a perfuração do apêndice. Isso fica numa fase já mais avançada, onde pode precisar de cirurgias maiores, tempo de internação maior, uma recuperação maior. Mas quais são os sintomas que a gente tem que se preocupar? A apendicite tem uma dor muito típica.
né? 80% dos casos tem uma apresentação típica, que é uma dor inicialmente em região epigástrica, em cima do abdômen ou em região periumbilical, que migra para o lado direito, o lugar que a gente chama fossa ilíaca direita, que é a parte inferior à direita do abdômen. Então, essa dor associada à febre, normalmente uma febre baixa, 38, acima de 37,8 a gente já pode considerar febre. Falta de apetite, algumas alterações intestinal, às vezes um pouquinho de desconforto, diarreia, isso tudo pode ser alteração relacionada ao apêndice. Mas a principal característica é a dor mesmo. É a dor, eu vou até pedir para o doutor mostrar aqui, é mais ou menos aqui, doutor. Perfeito. Dá É uma licença. dor? Isso. Nessa região, do lado direito, embaixo do abdômen. Só Aqui que ela mais não- ou menos, é. e aí ela tende a ir para trás. Ela tende a começar aqui em cima do abdômen, na região Aqui, epigástrica, ou em volta do umbigo, e Ou depois aqui, gente, migra em para esse volta. lado direito. E ela Uma- acaba migrando para cá. Isso, Ela exato. pode, então, doutor, ser confundida de repente com uma cólica renal? Sim, pode ser confundido com uma cólica renal. Em mulheres é muito comum a confusão, o diagnóstico diferencial com inflamações do útero, ovário, trompa, do lado direito, obviamente. Algum quadro de gastroenterite, de diarreia. Então, tem muitos diagnósticos diferenciais da apendicite. Olha só que interessante isso. Deixa eu perguntar, quantos minutos eu tenho aí? Tenho ainda? Doutor, eu quero entrar naquele caso que eu te falei da minha sobrinha, porque foi uma coisa muito séria. Antes, deixa eu só falar aqui com o meu manicure, porque eu estou gostando demais desse assunto. Eu acho que você tem que prestar atenção, porque realmente é algo que acontece aí com diversas pessoas. Newton, como o Newton precisa de um tempo aqui para estar fazendo essa unha, né, Newton? Isso aí. Não posso deixar o Newton aqui, nosso convidado, numa situação ruim. Me fala uma coisa. Então, aqui está a Rafa, que é a sua modelo, né? Você já deixou as outras unhas preparadas. Tá faltando aqui o dedinho, né? Ó. Sim. Mostrar aqui para a câmera, ó. Tá faltando aqui o dedinho. E agora, o que você vai fazer? Antes de você me falar o que você vai fazer, qualquer mulher pode colocar a unha postiça? Sim, A unha em gel? Sim, qualquer pessoa, desde que não esteja com a unha com micose. Com micose, tá? Tendo micose, tem que procurar um dermato para tratar. E o uso da unha, ele pode aumentar as chances de micose ou não? Não tem nada a ver. Sim, aumenta sim, se não fizer a manutenção no tempo certo, que geralmente é de 15, 20 ou 30 dias, dependendo do cuidado e do crescimento, porque a unha crescendo, aí o gel vai crescendo e vai aparecendo a unha natural. Olha só o que o Newton está falando. Então, existe o risco, mas se você tiver a manutenção correta, não. Não, aí não. Muito legal. Bom, e aqui ela já está com a unha preparada, e agora o que você tem que fazer nela, Newton? Agora eu vou higienizar. Deixa eu segurar aqui, eu vou ser sua assistente de palco. Eu vou higienizar a mão dela com álcool 70. Álcool 70, ó. Vou aguardar a secagem. E quando tiver fazendo a unha em gel, não é aconselhável usar algodão, porque o algodão pode, por causa de soltar os fiapinhos, ele pode atrapalhar no gel. Aí agora eu vou pegar a lixa banana e vou tirar a primeira camada de queratina da unha dela, lixando sutilmente, deixar toda sem brilho, para que eu possa prepará-la para receber o primer. E o primer é o antifúngico que vai aderir à unha dela para que o gel segure. Tá, e já que você está fazendo essa raspagem, digamos assim, né, por cima da unha, eu te pergunto, ela enfraquece a unha ou não? Não, enfraquece se você lixar demais, mas Tá. não lixando, só Na tirando a medida primeira correta, camada. não. Isso mesmo. Esse aqui que eu passo é o pré-primer, ele vai ressecar a unha, vai tirar o brilho e a oleosidade. O próximo passo é o primer, que é o antifúngico. Ah, você passa um antifúngico, né? Sim. Isso eu tenho que passar bem pouquinho, tomando o máximo de cuidado para que não encoste na cutícula. Por que não pode encostar na cutícula? Porque como ele é um ácido, aí se a cutícula estiver ferida, ou pode acabar lesionando um pouquinho, por ser um ácido. Tá. Aí aguarda um tempo, que é o período de... O primer ele tem um tempo de 15 minutos. A ação dele é Isso. 15 minutos, ele precisa 15 ficar agindo minutos. 15 minutos. Aí eu vou colocar o molde.
Olha que interessante isso, gente, tem um molde, porque cada um tem o formato de dedo, de unha, né? Sim. E nessa técnica eu não uso as unhas postiças e nem a cola, Tá. que são usadas, a cola e a unha postiça são usadas para unhas ruídas. Olha que interessante, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, vou te pedir licença só para virar aqui um pouquinho, olha, agora sim, ó. Tá vendo? Ele faz o molde, na verdade, no dedo todo, né? Isso. Uso eu estico o gel de modo que eu construo a unha agora a partir da unha dela. Então o gel sempre tem que ter uma pontinha de nada de unha para poder fazer a unha. Olha que interessante. Esse é o gel. Esse é o gel. Aí a primeira eu faço uma camada de base, eu faço a base. O alongamento eu determino de acordo com a cliente. Ah, é esse gel que faz o comprimento? Isso, Olha que interessante isso, gente. É completamente diferente do que eu estava imaginando. Eu tenho que confessar para vocês. Eu imaginei que fosse uma unha que você coloca e aí com o gel você vai moldando. Não, é o próprio gel que faz o comprimento, que faz a unha, na verdade. Isso. Você pode fazer o formato que você quiser também. Pode fazer redondo, pode fazer quadrado, pode fazer o formato estileto, que são as unhas pontiagudas. Deixa eu mostrar aqui. Agora eu não posso atrapalhar o Newton. Mas antes dele partir para o próximo passo, eu vou pedir para que ele mostre para vocês. Que interessante isso. Olha, agora vocês já estão conseguindo ver mais ou menos aí? É o próprio gel que vai fazendo a extensão da unha. Olha, gente, que incrível, ó. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, fica com a mão assim, Rafa, ó. O gel ele acaba se estendendo aqui. Isso. Nessa marcação. E é o comprimento que você vai deixar da unha. Isso. Eu só não posso deixar o tamanho do gel maior que a base dela, porque senão ele vai quebrar. Aí sempre tem que ser o tamanho da base da unha dela ou menor um pouco. Olha que legal. Agora E essa maquininha aqui da luz azul? Essa é a cabine de UV que ela vai colocar para que o gel possa secar. Porque senão, Olha! se não for na cabine, o gel não vai secar nunca. Então precisa da cabine para poder Que é uma secar. luz especial. Isso. E quanto tempo ela fica aqui? Ela vai ficar 60 segundos. Olha, é muito rápido, mas a gente vai deixar a Rafa aqui, ó. Você que está curioso aí do outro lado da telinha. É o tempo do nosso cafezinho, é rapidinho, tá? Bate lá, volta cá.